Olá, o meu nome é Rita Gonçalves. Bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada de Conversas na Almofada. Um espaço de aprendizagens, curiosidades e crescimento. Conversas intimistas, onde trago pessoas absolutamente inspiradoras que partilham as suas histórias de vida, dons, talentos, saltos de fé, entre tantas outras coisas. O objetivo é, claro, espalhar magia. Vens comigo nesta aventura de palavras? Até já! Olá, Valérie, tudo bem? Olá, tudo bem contigo? Também, também, olha, obrigada, muito, muito obrigada. Estávamos aqui em off a falar e eu estava-te a dizer o quão feliz eu estou de tu estás aqui hoje, teres aceito este convite, que foi muito importante para mim, acho que está a ser muito importante para ti também, porque é um ato de coragem enorme, uma saída da tua zona de conforto e eu não podia estar mais grata por isso. E eu que agradeço mesmo muito por esta proposta, este convite, e que realmente foi assim um choque inicial, porque lá está, como tu sabes, tenho assim estas minhas dificuldades em me expor ou em falar, Uhum. mas acho que está tudo certo e estou muito feliz por estar aqui e agradeço-te muito. Eu, para mim, tu não tens dificuldade nenhuma em falar, tu é que dizes isso, porque eu acho que tu não tens dificuldade nenhuma. Gosto muito de conversar contigo, portanto, isto para mim vai ser só um prolongamento das nossas conversas, não é? Que já temos tido. Portanto, para mim está tudo certo, ok? Vamos lá? Vamos. Preparada? Então, olha. Eu sei que tu costumas assim acompanhar algumas conversas minhas, portanto, eu vou começar a apresentar-te com base na numerologia. Tu já tiveste assim um confronto com várias coisas da numerologia através de mim, não é? Já tivemos assim várias sessões em que falámos sobre isso, mas lá está, como eu digo sempre, aquilo que tu vais ouvir hoje é como se ouvisses pela primeira vez, de certeza absoluta, ok? Portanto, bora lá? Bora. Então, quem é Valérie? Então, organizada, leal, muito profissional, não desiste daquilo que se propõe, nem que para tal se tenha ou que tenha que fazer alguns sacrifícios. Facilmente ela arregaça as mangas, sem receio de trabalhar, usando as suas ferramentas ao serviço do progresso e da evolução. Apesar de tantas vezes duvidar de si mesma, é alguém que facilmente associa a criatividade a um trabalho prático, algo que sem dúvida é um dom e não é para toda a gente. É uma artista na arte de viver a sua vida e, apesar de ser muito responsável, muito esforçada, tal como eu já disse, e de levar a vida a sério, ela não prescinde de relaxar, descontrair e de se divertir. Ela gosta do movimento e de conhecer coisas novas, pessoas novas, países novos, situações novas. Ela não se cansa de aprender, aprender, aprender. Ora, ela vive frequentemente com o fantasma da imagem e da comunicação negativa, presa ao julgamento e crítica, sobretudo de si mesma, mas também do que os outros pensam. A verdade é que todos estes desafios que a vida lhe propõe ou que lhe tem dado, a falta de estrutura interna e até a insegurança, vem despertar o melhor dela na reeducação emocional dela e eu tenho a certeza que também dos outros. Ora, ela trouxe em si uma capacidade única para comunicar a sua verdade ao ponto de se tornar uma referência, veio para partilhar com o mundo uma alegria de viver, expressando e motivando com o seu exemplo. Ah, Obrigada, coisas tão lindas. ah, ora, então. Agora vamos passar aqui um bocadinho àquelas funções que tu vais desempenhando. Então, tu começaste por entrar em Química, que eu não sabia. Mais tarde, ou seja, pouco tempo depois, decidiste ir para a enfermagem, que foi a formação que tu tiraste, profissão que exerceste durante 4 ou 5 anos, até que começaste a sentir que precisavas de algo mais. Aí apareceu a formação de Bowen, é isso? É assim? Sim, terapia de banho, sim. Que
tirou em Lisboa, uma cidade que ela adora e ama de paixão, e esta própria terapia tornou-se também uma paixão, já fez várias formações e upgrades nesta própria terapia. Ela já fez outras coisas mais que eu vou deixar para a nossa conversa, para ela ir falando sobre estas coisinhas que já foi explorando na área das terapias. Ora, além dela ser aqui uma cuidadora nata, ela também é uma amante da natureza e adora viajar. E acredita que nós temos de nos tornar a mudança que queremos ver. E são estas pequenas mudanças que ela está a fazer na vida dela e a transformar a vida dela de uma forma assim enorme. É assim. Posso falar por experiência própria, antes de passarmos aqui à nossa conversa. Conhecia já há muitos anos, né? E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A pessoa que veio ter comigo, sim, carregada de inseguranças, uma pessoa normal, não é? Como outra qualquer, não estou aqui a dizer que eras uma pessoa super, super diferente, tinhas as tuas inseguranças, ainda as tens, mas estás num lugar completamente diferente, mais confiante, conheces-te melhor, que isso é fantástico, não é? Conheces os teus desafios, as tuas dores, e realmente este caminho que tens feito a nível do desenvolvimento pessoal e espiritual tem-te tornado assim não ser maravilhoso, que já eras, não é? Mas agora está a vir tudo ao de cima e pronto, e estou muito grata. Ok? Eu sou muito grata por me ter cruzado contigo. Tão bom, Fizeste tão parte bom. aqui do meu, e fazes parte do meu caminho e da minha evolução, sim. Mesmo, mesmo. Eu ver isto tudo é tão bom, é tão bom. Bom, agora vamos continuar com aqui o desbloqueador de conversa, que eu acho que não vamos precisar, mas vou-te fazer assim algumas questões só para te conhecer melhor, para te conhecermos melhor. E diz-me, de que é que tu tens saudades? Saudades. Talvez assim, de uns momentos com amigos, assim, de verdade, de diversão, sim, É? de convívio, de partilha. Há muita coisa boa, não é? Que tu já viveste, que não te importavas de voltar lá, pois não? Sim, é verdade, mas também acho que cada coisa está no seu tempo, não é? Exato. E acaba por. A saudade é boa e significa que já vivemos coisas boas, não Pois é? é, pois é. Mas o tempo vai trazer-nos novas. Pois, isso é que é o bom, isso é que é o E bom está disto tudo, não na é? nossa evolução, sim. Ahm, olha, tens algum cheiro que te faça lembrar a tua infância? Cheiro, tenho, olha, a relva cortada Ah, faz-me lembrar quando eu ainda estava na Suíça, sim, porque eu nasci lá, a sério? A sério, eu sim, não sabia que nasci, gira. nasci na Suíça e depois vim para cá com 4 anos, sim. E há Ok. outro cheiro que eu nem sei explicar muito bem, porque não é o cheiro a fumo, mas há um cheiro como se fosse da lareira da minha avó, Sim, sim. e é muito raro eu encontrar esse cheiro. Mas às vezes paro na rua e assim, começo a cheirar, se isto é o cheiro da casa da minha avó Gostavas? antigamente. Gostavas de ir para lá? Gostava, sim, sim. Era. Tá Era bom. Eu diferente. acho que reconheço esse cheiro. Acho que sei qual é o cheiro que tu estás a dizer. Não é fácil de o Não, explicar, nada, mas sim. porque é um cheiro que não se sente agora atualmente nas lareiras. Era Não, uma não coisa é muito antiga, diferente. era uma mistura, não é? Sim, sim. Era, mas engraçado que eu também viajo muito lá para trás Eu sei. quando me vem esse cheiro, sim. Olha, uma qualidade tua. Qualidade. Empatia. Acho que Uhum, sim, por aí. uhum. Sim. E um defeito? Hum, defeito. É difícil, é Sou, difícil. sou um bocadinho impaciente. Sim, impaciente e dificuldade em expressar as emoções e os Uhum. sentimentos, às vezes, sim, na Ah, comunicação. ok, ok. Algo que te tira do sério. Ai, mentiras. E Uhum. irrita muito, sim. E aquelas pessoas que falam de um assunto como se a verdade delas tivesse que ser a verdade do mundo e não veem mais nada além daquilo, isso também me Ok, enerva muito. ok. Quais são os valores, pelos quais tu te reges e não prescindes de um dia passar aos teus filhos? O amor, não é? O Uhum, cuidado,
hum, a verdade, pela Ok, verdade, sempre. Sim. ok, ok, faz muito sentido. Olha, tu és assim uma amante de passear, viajar, não é? E Uhum. diz-me, se tu tivesses que escolher entre um dia de sol na praia ou, que eu sei que tu gostas das duas coisas, ou um dia de chuva em casa com um bom livro, qual dos dois é que tu escolhias? Difícil. Agora, nesta altura em que tem estado assim muito frio, escolhia se calhar a praia, não é? Mas eu gosto muito também de estar em casa, assim no sossego, com a chuva lá fora e eu no quentinho, gosto muito, muito, Ok, muito. Uma praia cheia de gente, sim, isso sim. Agora, ir ver o mar é muito bom, pois é, mas o sossego, talvez, sim, fosse por pois aí. é, pois é, tão bom. Há algum ritual diário do qual tu não prescindes? Ritual. Eu acho que é uma coisa muito recente e o que eu tenho tentado fazer diariamente, não sei se é bem um ritual, mas tentar estar com mais atenção às minhas emoções, e a conseguir interpretar, os meus estados até de humor, as emoções Uhum. e relacionar com a minha criança interior, para Ok. tentar aqui, perceber, lá Trazer-te está, alguns insights, não é? sim, sim, Ok, ok, mais. não é fácil, não é fácil, não é? Principalmente porque tu tens uma energia muito rápida, não é? Aliás, tu tens aqui um misto de várias energias no teu mapa que é engraçado, que te faz com que tu tenhas aqui algumas, ou seja, tanto tens uma energia mais lenta, não é? Que traz ali com potencial, mas depois esteja um furacão como missão e acaba por, ou seja, estas oscilações também não são fáceis de interpretar, não é? Por nós mesmos, não é? Como é que É às mesmo. vezes os outros não nos entendem, mas nem nós nos entendemos, não é? Sim, é verdade. Acaba por ser assim um misto de várias coisas. Ora, então, se tu tivesses de escolher entre nunca mais entrar num avião ou nunca mais poder sair do país, ah, qual é que tu escolhias? Escolhia nunca mais, poder sair. Não, Entrar no avião, não não é? sei. Exato, sim, entrar no avião, sim. Ou seja, poderia sair do país, mas de carro. Sabes que eu quando faço esta pergunta, vá, volta e meia faço àquelas pessoas que gostam muito de viajar e as pessoas ficam assim a pensar, mas até é fácil, porque realmente nós não Pois, precisamos ir de lá está. avião, não é? Exato, sim. Podemos ir de outra maneira qualquer. Sim. Por acaso eu tive aqui uma pessoa que disse assim: Ah, Rita, mas de avião nós chegamos muito mais rápido e eu não posso perder tempo. Por acaso, Isso também por é acaso difícil. Por acaso achei piada que ela disse, mas de avião, não, não, eu de avião tenho que entrar, porque a pergunta até era um bocadinho mais difícil para ela do que para ti. E ela, não, de avião tem que ser, porque já viste o que é, há voos que demoram 12 horas, eu demoraria muito mais tempo, né? Oh pá, engraçado, engraçado, toda a gente responde assim de uma maneira diferente. Olha, então, se tu ficasses sozinha, ou se tivesses a oportunidade de ficar sozinha numa ilha deserta com uma pessoa famosa, quem seria essa pessoa? Sou famosa. Olha, nesta fase, não sei se é muito bem famosa ou não, mas tu conheces Uhum. a Ruth Caldeira. Ah, sim, então não é E a famosa, claro que é. tranquilidade, sim, É. aquela energia, aquela vibração, é tudo. Aquela voz que tranquiliza, que Sim, sem acalma, dúvida, que vê sem sempre dúvida. aquela parte positiva em alguma coisa. Uhum. Ela é incrível, sim. Ah, sim, ias passar ali um bom tempo com ela e não te ias cansar. Sim. Não te ias Não, eu cansar. fiz Acho que um curso de meditação dela e realmente é o grande incrível. mestre, não é? É o grande Sim, mestre. É, o grande mestre está dentro de ti, sim. sim, sim, sem Sim. dúvida nenhuma que acho que é assim, conheço-a como professora, não é? Que tirei a formação com ela também, mas como pessoa eu acho que tu não te ias cansar mesmo e até ia passar o tempo rápido.
não é? E lá está, olha, eu não falei aqui de uma coisa que me esqueci que agora me estava a lembrar. Tu também adoras dançar, não é? Ah, é verdade. Ai, que eu esqueci-me. Percebo Esquece. muito disso, mas Esqueci-me aqui na tua apresentação que tem tudo a ver contigo tipo, quando tu disseste, engraçado, parece que o nome da ruta até me veio logo à mente, antes de fazer a pergunta, e porque pronto, é uma pessoa que nós conhecemos em comum, sim. e efetivamente eu estava a vê-la a dançar contigo mesmo na praia, porque ela também gosta muito de dançar. Mas pronto, mas nós vamos falar disto porque eu acho que é muito giro, né? Este teu outro lado, que tem tudo a ver contigo mesmo, que não interessa se o fazes bem ou não, mas que tem tudo a ver e que eu acho super giro. Mas antes de começarmos assim, a falar, diz-me, na tua infância, o que é que tu querias ser, quando fosses grande? Havia esse desejo já de É cuidar? engraçado. Agora que estás a falar nisso, estou a lembrar-me. Havia os de cuidar, mas antes disso, eu gostava de ser, de dançar balé. Andava com isso na cabeça na altura. Vês? Sim, e depois existiu sim o desejo de cuidar, mas primeiro foi de animais, porque eu e os Ok, animais, eu adoro animais, e então era ligado ao cuidado dos animais, sim. Mas depois, com a idade, foi alterando, ok. e foi Deixou de fazer mesmo. sentido. Que até tem até uma coisa que é gira, não é? É muito gira, só que eu cheguei a ter animais doentes e depois pensei, não, eu não quero lidar Ok, com isto. ok, estou a E entender. então foi um bocadinho por aí. E às vezes Mas, dizem, mãe, e pessoas pois, doentes, queres ver? Sim, não quero, mas a minha ideia, eu pensava muito, de, por exemplo, se acontece alguma coisa, ou à minha mãe, a alguém, eu poder e saber ajudar de alguma forma. E foi ok, muito isso que eu pensava na altura, quando eu estava a terminar o liceu, pensava muito no ou enfermagem ou psicologia, mas a psicologia nunca me chamou tanto, foi mais para a parte da enfermagem, sim. O cuidar, no fundo, era com os conhecimentos que eu tinha na altura, não é? E com aquilo que poderia ser aceito, certo. hum, o que é que eu podia fazer? Ok, Pronto, e foi um ok. bocadinho por aí, sim. Ok, sim, tem lógica de alguma forma. E nós descobrimos, nós já nos conhecemos há muito tempo, não é? Sim, Mas descobrimos, entretanto, que tiramos o curso em Leiria. é verdade. Eu não acredito. Isto é que é assim, qual era a probabilidade de eu conhecer uma pessoa em Viseu que tirou o curso em Leiria? Mínima, na mínima ou nula. Portanto, foi mesmo, sei lá, uma coisa que nunca tínhamos falado. E quando tu disseste, eu fui para Leiria no ano X, tirar enfermagem, eu, a sério, mas pronto, não havia a mínima hipótese, nós estivemos em anos muito diferentes, eu entretanto também me vim embora, e não havia hipótese de nos termos cruzado, mas é giro, não é? Quando que Sim. vamos lá buscar, gostaste de estar em Leiria? Gostei, lá está, eu não tinha lá ninguém, foi tudo Pois, novo, pronto, não foi fácil, mas sim, gostei. Eu, sim. na altura, tinha que sair de Viseu, pronto, e então foi assim uma opção. E Uma foi o que opção, tinha que sim. ser, realmente, sim, pronto. Eu, por acaso, pronto, estava-te a questionar, eu já, inclusive, acho que já falei aqui num podcast qualquer, não foi muito fácil para mim ir para a Leiria. Por isso é que eu estava-te a questionar se tinhas gostado, não é? Agora, sim, volto lá com todo o prazer, não é? A família, do meu marido é de lá. Mas na altura não foi nada fácil. E eu que conheço, a energia de Viseu, mesmo para uma pessoa de Viseu, não é fácil se integrar em Leiria, porque Leiria é um bocadinho fria inicialmente. Depois as Uhum. pessoas abrem-se e são iguaizinhas às outras e está tudo certo. Sim. Mas inicialmente, e eu digo isto, e já o disse frontalmente às várias pessoas com quem me cruzei, que ainda hoje são minhas amigas. Realmente não é fácil, sabes? Nós ganharmos a confiança das pessoas, não é? E realmente em Viseu, eu depois, muitos anos mais tarde, também encontrei, e encontro, não é? Ainda agora, não é? Assim, pessoas com o coração logo aberto, não é? E que me recebem em casa e que me dão um jantar e que me oferecem uma refeição ou um abraço, e de facto o choque é grande, não é? Por isso é que eu estava-te a questionar se tu tinhas gostado, porque para mim também não foi fácil. Então o primeiro ano foi de esquecer mesmo, É mesmo. uma mudança muito grande, lá está. E Sim, acabei por
quis sempre regressar a Viseu. Não, Uhum. ainda demorei algum tempo, mas quis sempre regressar. Parece que nunca me senti realmente em casa. Pronto, Pois, foi. exato, exato. Ainda ali nas tuas andanças, ainda andaste por Lisboa, não é? E depois acabaste por regressar a Viseu, não é? Sim, sim, porque isto foi assim, ora, pronto, eu quando terminei o liceu, o facto de ter tido uma infância, adolescência um bocadinho difícil, Uhum, castradora por parte do meu progenitor e de medo uhum, de ser eu própria, medo de fazer, medo de sentir até, eu vi-me ali um bocadinho naquele impasse do ou eu continuo nesta vida assim, uhum. sem me conhecer, porque no fundo às vezes nem eu sabia aquilo que queria ou que sentia, porque não me era permitido, não é? Sim. Também eras Eu muito nova, não é? Pronto, de alguma sim. forma, sim. Sim, mas eu sentia que queria algo, que queria enfermagem, mas também sentia que tinha que sair daqui, Pois. tinha que sair de Viseu. E então aconteceu, quando terminei o liceu, foi, ok, há duas coisas que eu sei que quero, que é, eu quero estar com os meus amigos, que são as pessoas com quem eu me sinto bem, que vão para Lisboa, Uhum, e quero entrar em enfermagem. Não consegui entrar em enfermagem, mas fui para Lisboa. O exato. primeiro ano, pronto. Então foi aquela entrada em química, assim ali aquela experiência, aquela fase da minha vida em que eu pensei, ok, agora eu até podia voar, mas senti que não tinha as asas para voar. Eu Uhum, senti aquela vontade de regressar. uhum, Eu estava lá, mas queria voltar. Era um exato. misto de emoções Uhum, muito estranhas. Eu hoje já consigo interpretá-las melhor e perceber que, no fundo, lá está, nós crescemos e vivemos naquilo que é a nossa primeira visão do amor e da família, mesmo que exato. seja uma coisa tóxica ou menos boa, mas Uhum. foi aquilo que nos, que nos calhou Não, e foi que a está lá nossa de alguma escolha, não forma. é? E foi a nossa Sim, escolha, não é? Porque todos nós escolhemos nascer em determinada família, pois, ou seja, adquirimos esses valores que são tão importantes daquela maneira e depois sim crescermos e dizermos, não, não é assim que eu quero, não me mas identifico com nada, isto. nada acontece por acaso, não é? E foi exatamente assim, e tudo o que passou foi para estar onde estou hoje, Uhum, não é? uhum, E foi daí essa passagem por Lisboa e depois então, no ano seguinte entrei em Leiria, que eu pensei, não, agora vai ter mesmo que ser, exato. e fui então para Leiria, estive lá os 4 anos a tirar o curso, conheci pessoas espetaculares também, amigas que guardo até hoje e para a vida, Uhum, mas lá está, tinha sempre aquela vontade de voltar a Viseu porque eu achava que tinha mais tranquilidade, certo. tranquilidade Ao teu ninho, nos não é? espaços, sim, gostava de fazer a minha vida cá, era um bocadinho por aí, sim. Ok. Mas ainda estive a trabalhar lá para baixo, a exercer enfermagem Uhum, e só mais tarde é que regressei. certo, Sim, ainda fiquei certo. lá uns 2 anitos, penso eu, onde as terapias alternativas já andavam assim na minha A cabeça. pairar, ok. Sim, sim, porque eu ainda pensei em ir tirar a medicina tradicional chinesa. Na altura lembro-me que estava a fazer um turno e até fui pesquisar sobre isso, assim, num tempinho morto, e depois pensei, 5 anos a estudar, não, agora tenho que trabalhar, estou a conseguir a minha independência, não posso parar, mas sentia que quando aparecesse alguma coisa com que eu me identificasse realmente, eu ia sentir. E foi o que Ok. aconteceu mais tarde, na verdade, sim. Ok, que giro, mesmo giro. Porque eu acho que também tinha muito a ver contigo. Eu nem sabia disso, né? Estou a ouvir pela primeira vez. Também tem muito a ver contigo, né? A própria medicina chinesa e tudo o que tenha. Tu própria também tens um ar assim muito oriental, não é? Acaba por ter aqui uma junção de tudo. Acho que também tinha muita lógica, mas lá está. Realmente, não é por acaso
que o curso tem tantos anos que já é aqui um ponto diferenciador de tanta gente, não é? Quem vai, vai mesmo para o fazer, não Pois é, é? Porque é mesmo, não é? Ao fim e ao sim. cabo, nós muitas das vezes chegamos, eu sei o que tu estás a dizer, porque eu também sou muito apaixonada por essa área. E na altura em que eu descobri que era tantos anos, eu disse assim: não, nem pensar. E nós acabamos por descobrir isto. E eu já tive, eu por acaso tenho uma grande amiga que tirou essa formação já depois de ter tirado enfermagem, de ter exercido enfermagem, tirou a formação. Mas é preciso muita coragem, porque efetivamente isso é um curso superior, igual, não é? Igual àquele que nós É tiramos, verdade. não é? Sim, sim. E ou seja, é algo que é pena, aquilo que me dá pena é tipo, porque é que eu não senti isto antes, não é? Exato, foi o que eu senti também. Porque é que eu não Mesmo. senti isto antes? Porque acaba por ser muito diferenciador nesse aspecto. Então, e diz-me lá, tu já tinhas deixado a enfermagem quando apareceu a terapia de Bauer ou não? Não, Ah, ok. na altura em que apareceu a terapia de Bowen, Uhum. eu li, pesquisei e senti, eu pensei, é isto que eu quero mesmo. Apareceu por Eh, acaso? Assim numa pesquisa e tua? assim, comecei a, Foi. sim, acabei Ok. por perceber que era mesmo o que eu queria ir fazer. Precisava de vários dias, era durante vários meses, e eu, pronto, deixei de exercer nessa altura e fui tirar a formação. Foi assim um atirar de cabeça, Pois tinha que foi. ser naquela altura, sim. E depois tirei então a formação em Lisboa. Entretanto, aparece o Covid e atrasa tudo. Pois. Pois. Quando iria terminar, não sei, eu penso que era em 10 meses, mais ou menos, acabou Uhum. por atrasar mais 2 ou 3 meses em que tivemos que ficar mesmo parados. E foi assim uma fase também um bocadinho difícil porque lá está, sem rendimento, Claro, sem, claro. eh, foi assim, Olha, estava desejosa de terminar e começar. mas de alguma forma, o que é que tu sentiste, não é? Porque, claro que esta formação e esta terapia não apareceu por acaso, não é? E já vamos falar assim especificamente o que é que te fascina nela, mas tu exerceste enfermagem durante algum tempo, muito ou pouco, isso não interessa, mas quando é que tu chegaste ali àquele ponto que disseste, não, eu não me identifico com isto, não é? Porque tu de facto és uma Sim, cuidadora, mas é giro, porque às vezes até eu tenho dificuldade em explicar o porquê de me ter deixado de identificar, não é? Porque eu sou uma cuidadora, então, sim. por que não manter-me na enfermagem, não é? E às vezes tenho essa dificuldade, e o que é que tu sentiste? Onde é que tu, quais foram aqueles pontos em que tu te deixaste de identificar? Olha, lá está, essa parte do cuidado sempre foi o que me fascinou. Eu, Uhum, eu adorava o contacto com as pessoas, o cuidar. Depois, o que eu não gostava e o que me fazia, o que me fez realmente repensar em tudo foi o não gostar da vida que eu estava a ter, no sentido de, imagina, tinha que ter 2 ou 3 trabalhos, chegava ao final de um mês, não tinha uma folga, não tinha uhum, vida, não tinha dinheiro na mesma, ok, acabava por não somos remunerados, não nos valorizam, uhum, acabamos por estar ok, gostamos de fazer, gostamos de cuidar, mas depois também não somos felizes na nossa vida fora daquele cuidado. ok, E foi isso que me fez repensar, e lá está, a terapia de Bowen traz-me uma vantagem nesse sentido, que eu cuido da pessoa, tudo bem, e lá está, não tenho que estar, não tenho. Não estou a correr aqueles trabalhos todos e assim, não, claro. claro que Independente, é difícil. fazes o teu próprio horário, não é? Ao fim e ao cabo é um Exato. bocadinho isso, não é? Tens outro tipo de liberdade. Também tem a ah, desvantagem eu de sei, chegar ao final do mês e ter o ordenado certo, não é? claro, É a claro. grande desvantagem, e estamos numa fase em que está tudo tão instável, esta inflação, Hum, tudo a subir, foi Covid e depois vem a guerra e vem isto tudo, claro, acabamos por andar aqui assim um bocadinho a balançar, mas até hoje, e já lá vão 2 anos e meio, eu nunca me arrependi da decisão que tomei naquele dia. Não, estou mesmo, certa, mesmo, mesmo. do que fiz e estou bem. Estou muito bem com a minha decisão, sim. Tão bom, tão Ando bom. aqui Olha, assim a pairar, mas hum,
com mais, Só, mas por agora. se calhar, desculpa ter-te interrompido, mas se calhar vou-te convidar ou de alguma forma a explicares aqui o que é esta terapia, não é? Porque ela não é muito falada, não é muito falada, não é muito conhecida, e lá está, às vezes o desconhecimento também cria essa instabilidade, não é? As pessoas parecem, nunca ouvi falar, será que, não é? Explica lá em que é que consiste e lá está, e o que é que te fascinou quando tu a descobriste? Ok, eu às vezes até costumo brincar porque realmente o nome é estranho, as pessoas não ouvem, eu digo, o meu nome é estranho e o nome da terapia é estranho também. Isso fica assim uma confusão. Então, a terapia de Bowen, em que é que ela consiste? Consiste em realizar uma ligeira pressão em movimentos em pontos muito específicos do corpo. Às vezes as pessoas perguntam-me ou dizem, mãe, posso marcar uma massagem? E eu digo logo, não é uma massagem e não é mesmo caracterizada por aqueles movimentos nos pontos muito específicos do corpo, que Uhum, vão fazer com que seja enviada uma estimulação que vai até ao cérebro, no sistema ok. nervoso. Depois é que é desencadeado ali os mecanismos para autorregular o organismo, para Ok. promover a autocura, aqueles nossos mecanismos que temos e que às vezes precisam ali daquele empurrãozinho para Uhum, funcionar bem. uhum. É um Tão bocadinho bom, por aí. tão E bom. ela é muito segura em qualquer idade, e tem inúmeras indicações, tem desde lesões de dor aguda, dor crónica, diminuir os Uhum. sinais inflamatórios do organismo. É muito bom para as pessoas que têm doenças autoimunes, por isso mesmo. Pessoas com fibromialgia é ótimo, porque são pessoas que têm muita sensibilidade à dor e como é uma terapia muito suave, acaba por ser às vezes até o mais indicado, Sim, porque sim. consegue aliviar a dor, aliviar a tensão muscular, sem causar dor. Pronto, é muito bom também para a ansiedade, problemas hormonais. Olha, tão bom, Imagina, tão bom. os problemas hormonais é muito interessante, porque eu até já tive casos de enxaquecas relacionadas com a parte hormonal e que acaba por aliviar. Olha, É tão muito bom, tão bom. incrível, sim. Olha que giro. Então já tiveste assim feedbacks muito positivos, não é? Já, sim. Às Tão vezes bom. lá está, o corpo reage depois de maneira diferente, pessoa para pessoa. Eu costumo Claro, dizer, eu posso fazer um procedimento numa pessoa e fazer até o mesmo procedimento noutra pessoa e elas reagirem de maneiras completamente diferentes. Tem a claro, ver claro. com o organismo e com a forma como está em desequilíbrio, não é? Depende se esteve muitos anos com aquela dor, se tem Claro, uma doença há muito tempo ou não, até pelo estilo de vida, se é mais sedentário ou não, pode. certo, Tudo aqui está certo, interligado, certo. nas respostas da terapia, sim. Sim, Mas é faz. incrível. Já tive pessoas que tomavam anti-inflamatórios durante meses e que deixaram de tomar. Olha E é que muito bom. por aí o alívio da toma de demasiada medicação, porque nós Uhum. na enfermagem vemos, não é? Pois, Que exatamente, que é um vemos que exagero, completamente, não sim. é? E É um há tanta exagero. coisa que pode ser evitada. Há muita que é necessária, claro que sim, mas também há tanta que pode ser evitada. E eu sinto-me super realizada quando consigo fazer isso. É Opa, incrível. tão bom. É o que se Porque desenha isto, aqui dentro. o foco é muito a própria dor, não é? Porque tu foste falando, aparece muita dor, mas é tanto uma dor muito física como uma dor emocional, não é? Foi isso que te fascinou, de alguma forma. Muito. Foi, sim, sim. Lá está, porque não é só a dor, é muito às vezes interno, ou aquela ansiedade ou aquele peso nos ombros que depois até faz aquela dor no pescoço, mas se calhar aquilo até vem ali da parte emocional, do stress e da ansiedade Uhum. que acumulou. É assim, um Tão bom. conjunto, é muito bom, sim. Tão bom, olha que engraçado. E lá está, de alguma forma tu já foste fazendo outras formações, não é? Nesta área, porque apesar de ter demorado aqui algum tempo, tu já foste fazendo aqui algumas alavancagens, não é? Como eu costumo dizer, mas também foste fazendo outras coisas, não é? Porque no fundo tu andas aqui numa busca de como ajudar cada vez mais as pessoas, não é? E tu fizeste aqui um desvio aqui um bocadinho mais, eu não sei se posso dizer que seja para o lado da estética, não, não posso dizer assim, Sim, ou sim, posso, sim, de alguma também, forma. sim. E se quiseres, pronto, é algo que neste momento já não estás a exercer, pois não? É assim,
Mais ou menos, imagina, eu fiz Uhum. aquela formação em aparatologia de corrente galvânica, e tem assim alguma, com parte estética sim, mas o que acontece é que as pessoas só se lembram dessa parte na altura do verão, Pois, e claro. então não é É só muito assim, sazonal, não é? mas sim, mas lá está, nunca foi aquilo que realmente me fascinou, porque eu gosto é do cuidado cá dentro, é diferente, Uhum. não tanto por fora, mas o, a saúde, o bem-estar, cuidar dessa parte mesmo, Ok, do ok. emocional. É algo que tu acreditas mesmo, não é? Que de alguma forma, lá está, nós podemos ajudar sim com estes pequenos toques, que é uma coisa externa, não é? Mas realmente a grande transformação acontece quando nós tocamos lá dentro, não é? É incrível, É sim, mesmo, é mesmo. É algo que tu também vais sentindo, não é? Na tua própria experiência e no teu próprio desenvolvimento, não é? mesmo, porque olha, eu há cerca de 5 6 anos, mais ou menos, Uhum, comecei a fazer psicoterapia, uhum, para mim, não é? claro, e bem, sim, Exato, e lá está, e depois é todo um processo. Nós começamos, deparamos com realidades, com a nossa realidade, não é? sim, E não sim, fazemos ideia. E depois acabei por fugir, parei e mais tarde voltei. E atualmente estou nesse processo e também sinto que estar a fazer psicoterapia ajuda-me a mim e ajuda-me a cuidar dos outros também, ajuda-me muito. sem Dou dúvida conta que às nenhuma. vezes consigo levar hum, a minha evolução para ajudar as outras pessoas. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Sabes que eu aprendo muito, não é? Quando procuro ajuda, para mim, não é? Eu aprendo muito e sinto, parece que sempre que aquilo que me dizem a mim, eu, em qualquer altura, da minha vida, não é? Nas terapias, eu acabo por fazer chegar aquela mensagem também a alguém. É fantástico, não é? Isso também Não tanta é? vez, sim. E por acaso, eu tive aqui uma pessoa, e estava-me a lembrar, tu estavas a falar, eu tive aqui uma pessoa assim, brutal, que eu não sei se tu viste esse podcast, que é a Ângela, a minha professora de yoga, e ela também falou da psicoterapia que teve que fazer durante um tempo, que não prescinde dela hoje em dia, nem que seja menos vezes, não é? Nem que seja tipo uma vez por mês ou com uma periodicidade maior. E ela está a dizer, eu acho que toda a gente devia fazer. Eu digo isso, eu Eu digo isso, acho, acho que toda a gente devia sim, fazer psicoterapia porque é sim, incrível e mesmo aquelas pessoas que dizem, eu não preciso disso, são aquelas que precisam mais. sim, sem dúvida nenhuma. E quando achamos que estamos naquela fase de, eu já evoluí tudo o que tinha para evoluir, já estou bem, já não preciso, é nessa altura que precisamos de continuar, para Sim, ter consistência, sim. para continuar, e para conseguir realmente evoluir, Evoluir, porque não sem dúvida nenhuma. voltamos lá atrás e nem damos conta. Sim, sim, Estamos e a lá cair está, e nós novamente. temos sempre os nossos altos e os nossos baixos, não é? Sendo que Sim, a nossa forma de lidar com os baixos vai alterando com o nosso crescimento, não é? E eu acho que exatamente. isso é que acaba por ser o fantástico. Não quer dizer que tenhamos sempre que ser dependentes de um profissional, até podemos fazer isso sozinhos, não digo que não, mas ter também a coragem para dizer, não, eu não consigo sozinha. Não é? E preciso de ajuda, não é? E eu acho que isso é muito importante e muito bom tu também admitires, porque de facto tu consegues até ajudar muito mais as pessoas se fores de um lugar de humildade, não é? E dizer, não, qual é o problema? Eu própria também procuro, porque nós somos um ser em construção, não é? E qual é o problema disso? Nenhum, não Sim, é? e precisamos Nenhum. de ajuda muitas vezes, claro que Sim, sim. Vai claro, chegar um dia e eu dou conta de que de vez em quando já dou por mim a autoajudar-me, sem dúvida mas não, nenhuma, mas preciso, claro que preciso sempre sem de dúvida ter nenhuma. ainda esse suporte, que Esse acho que é suporte, essencial. Sim, esse sim, no apoio, autoconhecimento, no autodesenvolvimento, no confronto com a nossa realidade, não é? é E para mais, conseguirmos bater de frente, porque às vezes o que acontece é achamos que temos os assuntos arrumados ali nas gavetinhas, mas afinal de contas só fugimos foi deles. E claro. eles ganharam uma dimensão enorme quando voltarmos lá e quando batemos de frente dói. Dói, É. mas é preciso fazer isso, bater de frente, encará-los
questioná-los, saber lidar com eles para depois É haver libertar. mudança, não é? Sim, É isso. É isso. e E isso não é diminuí-lo. fácil. E isso não é fácil, Por porque, isso é que não muitas é? pessoas desistem de fazer psicoterapia, como eu também já desisti, Sim, porque batemos com uma realidade que não, vamos claro. voltar às costas, é mais fácil. Não, não é Não é? fácil e de facto, hum, não é também para qualquer pessoa. Portanto, eu estou mesmo muito grata que o digas e que o assumas, porque não é mesmo para qualquer pessoa fazê-lo. É muito corajoso a fazer, é preciso muita coragem para fazer psicoterapia ou que seja ir fazer uma terapia contigo ou fazer uma terapia comigo. Eu acho que é preciso muita coragem, não é? É preciso coragem para pedirmos ajuda, para nos sujeitarmos e para depois também ouvirmos, não é? Ouvirmos o que nos têm a dizer ou até encararmos as nossas sombras. É preciso muita coragem, e é nestas coisas que tu não tens dúvidas que és mesmo corajosa, não é? Eu falo da psicoterapia, mas as consultas contigo são igualmente fenomenais, porque realmente ouves, tu abres ali, não dizes nada em concreto, vá, mas É. estás ali a abrir os caminhos todos, a iluminar o caminho todo, é incrível. Uma pessoa sai com uma Outra energia leveza, outra completamente leveza. diferente, sim, e com Abrem-me uma a mim também. orientação, é incrível, sim. É, Mas eu o lembro-me. bom disto é que é bilateral, não é? Porque tanto para um psicólogo como para mim, não é? Porque já me disseram muitas vezes, há muita gente que acha que eu sou psicóloga. Ahm, porque efetivamente, Pareces. porque nós aprendemos muito com as pessoas. E se nós formos para esse lugar, e eu acho que tu também vais nas tuas próprias terapias, não é? Se tu fores para aquele lugar de aprendizagem, epá, o crescimento é assim uma coisa exponencial, não é? É maravilhoso. É É maravilhoso, é mesmo. É. maravilhoso. Olha, mas diz-me lá, isto é uma coisa que eu quero muito aqui trazer. Como é que a dança apareceu assim na tua vida, não é? De alguma forma, e eu acho que ainda se mantém, ou não? Ainda se mantém neste momento, ou não? Tem, Ah, sim, sim, boa, 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 boa. mantém. Olha, a dança, lá está, como eu te disse há bocado, que desde pequenina isso me veio assim à cabeça. Mas lá está, fui muito castrada durante a minha infância e eu não podia fazer nada. Então eu lembro-me que cheguei a uma altura, devia ter se calhar os meus 15 anos, e vi uma Uhum, escola de dança e perguntei até à minha mãe: Olha, podemos ir ver como é que funciona? E ela até foi comigo, porque ela até gostava de me apoiar nessas coisas, só que infelizmente hum, não, não não era deu, possível e eu certo, não pude fazer nada nessa claro. altura. Depois foi muito engraçado. Eu lembro-me que tinha começado a trabalhar, já tinha vindo para Viseu, ou seja, já estava a trabalhar se calhar há uns 2 ou 3 anos. Eu vim Uhum, para Viseu e há uma altura, não sei como, mas eu sei que parei e pensei assim: olha, mas eu agora trabalho, eu tenho a minha independência, eu posso fazer o que eu quiser. E quando isto me veio assim à cabeça, foi mesmo do género: não, eu vou experimentar. Por outro lado, eu tinha a minha criancinha cá dentro, pequenina, eu própria, não uhum, é? sim, Cheia de vergonha, cheia de medo, sim, e pensei assim: eu não vou, nem sequer vou ter coragem de chegar lá, falar e dançar. Eu sempre com aqueles medos, com aquela autoinsuficiência que me foi uhum, alimentada durante anos, uhum, diariamente, e que é inevitável. Nós crescemos assim e isso, chegamos à fase adulta e parece que ainda somos isso. claro. Somos insuficientes, que não Uhum, sabemos estar, não vamos saber fazer. Eu tinha muito esse pânico, quase um pânico social até. sim. E, e eu lembro-me tão bem do primeiro dia em que eu fui. Aliás, eu tinha experimentado uma vez, e não foi cá em Viseu, foi em Torres Vedras. Eu não experimentei. Eu cheguei lá, vi aquela gente toda, começaram a dançar, eu virei costas e fugi. Isto aconteceu mesmo. Eu fugi, eu nunca mais perguntei nada, não quis saber de nada. E depois em Viseu, então eu fui. Já foi um passo. Claro, Fui à primeira aula, fui falar, custou-me imenso. Custou-me tanto chegar e
aquela vergonha de eu pensar, mas eu não sei fazer isto, eu nem me sei mexer, eu acho que estava assim, não me Tensa. mexia muito, sim, mas depois no final, e com o passar dos dias, fui 2 ou 3 vezes, olha, foi uma sensação de leveza, de meditação até, porque eu enquanto estava Tão lá, lindo, eu tão não lindo. pensava em mais nada, eu estava concentrada naquilo, eu sentia-me tão feliz, aquilo parece que me dava alegria, uma alegria que eu nunca tinha sentido, Sim, uma liberdade, olha, é eu nem sei inexplicável, explicar, não é? é Inexplicável. inexplicável, sim. E fui indo, claro que ainda com muita vergonha, pronto, ainda Claro, hoje, até porque depois eu parei há algum tempo, veio o Covid e vou parando, não é? E acaba por, mas já estou muito mais tranquila, já me sinto muito mais à vontade com as certo, certo. pessoas, sim. É diferente, Não, e é mas bom para ti, não gostei é? imenso. Ou seja, porque é que eu quis muito trazer para aqui? Porque é óbvio que isto não tem nada a ver com o tema, mas, aliás, não tem a ver com o tema no sentido daquilo que tu fazes, mas daquilo que tu Sim, és e do que a própria dança também te está a transformar em termos de amor próprio, não é? Que é o tema deste mês. Porque eu acho que é mesmo, aquilo é uma terapia. É uma cura, não é que tu mesmo. estás a fazer? Eu acredito mesmo nisso. Aliás, nós já falámos imensas vezes sobre isto. Muito esta ideia, eu também carregava, e no fundo, não é, não quer dizer que seja mentira ou verdade, isso não interessa, mas é aquela questão tipo, danças tão mal, sempre me disseram isso, nós já falámos sobre isto, não é? Em off, Sim, várias vezes e em terapia, e a verdade é que isso pouco interessa se nos dá prazer. é Se verdade. nos dá prazer, o que é que isso interessa se nós estamos a dançar mal, se não fazemos a coreografia como devemos fazer, não é? O que interessa é nos estarmos a divertir e a dar mesmo essa indicação ao corpo do movimento, não é? Trazer movimento ao corpo, não é? E agora fizeste-me lembrar de uma coisa que tu me disseste uma vez, já há uns anos, acho eu, e Uhum. ficou-me, e veio-me à memória muitas vezes, e já utilizei em consultas também, a tua Sim, frase, que sim. foi, eu estava com pânico de ir a alguma coisa, já não me lembro bem, a algum evento, e tu, Uhum. tu disseste-me assim, olha, mas qual é a pior coisa que te pode acontecer? Sim. O quê? É pegares no carro e viste embora? E eu fiquei assim, Não foi há realmente, muito tempo, não foi há muito não, tempo. Eu não, não foi assim há até me muito lembro tempo. qual foi a situação. Quer dizer, o tempo passa. Se calhar tu estás a dizer, não foi há anos. Eu Sim, acho que não foi há anos, foi há meses. sim, Mas talvez. Foi o ano passado, sim, ou sim, sei foi lá, o ano há passado, 2 foi o anos, ano passado. 3. Eu lembro-me perfeitamente da situação em questão, e realmente e estava relacionada com a dança, e lembro-me perfeitamente, não foi assim há muito tempo, embora já, o tempo passa, não é? E daqui a nada, se calhar já foi para aí há um ano, mas efetivamente é mesmo isso, é mesmo nós olharmos para as coisas e destruturarmos, não é? E dizermos assim, ok, eu estou cheia de medo, eu estou a alimentar este medo. E a baixar a frequência, não é? Baixar a minha energia e ao fim e ao cabo, o que é que de pior me pode acontecer se eu fizer, não é? É vir-me embora. E venho-me Exato, embora, não é? Ninguém me exato, vai impedir, não está é? tudo certo. Foi o que tu fizeste, não é? Quando foste a Torres Vedras, foi o que tu fizeste. Viraste as costas, vieste Sim, embora e o que é que te aconteceu? exatamente. Foi logo. Nada, nada, Sim. nada, Ainda mesmo. estava assim numa fase muito verdinha, mas pronto, lá está é o caminho. Nós, para conseguirmos evoluir, temos que dar estes passinhos Claro, pequeninos claro, e sem voltar dúvida para trás nenhuma. muitas vezes, não é? Ir para E a faz frente, voltar para parte, trás. e faz Sim, parte, e faz parte mesmo. E no fundo, isto faz aqui um bocadinho a ponte para aquilo que tu já falaste aqui um bocadinho, não é? Quando falaste na Ruth Caldeira, no fundo a dança funciona para ti um bocadinho como uma meditação, não é? E tirar aqui um bocadinho aqueles significados ou aquelas ideias pré-concebidas em relação à meditação, não é? Que a meditação é só ficar parado, não é? Com as mãos numa determinada posição, sentado ou deitado, não é? Meditação é o que tu tens feito na tua vida, não é? exatamente. Porque quando tu observas todas estas tuas emoções, quando tu vais para a natureza, quando tu vais dançar, tu estás, não é, a honrar esta Meditar, meditação, não é? é mesmo Sim, isso, não estamos é? concentrados no. É estar concentrado no que No estamos a momento fazer, no que presente, estamos não a é? sentir, exato, sim. Não é? É, isso no Ah, fundo é. ou seja, foi importante para ti quando tu decidiste, também estavas à procura de respostas, não é? Quando decidiste tirar esta formação com a Ruth Caldeira, também foi um bocadinho neste Sim. sentido, não é? Sem dúvida, sim, sim. Porque eu era muito assim, eu perguntava-me então, e o que é meditar?
como é que eu claro. vou meditar? Mas nunca ninguém me ensinou a meditar e mesmo até durante o curso, só lá está, fui então percebendo que não é assim um bicho de sete cabeças, não é? O meditar, afinal de contas, é nós podemos concentrar e devemos concentrar a nossa respiração. E eu peço isso muitas vezes aos meus clientes, pessoas que vêm com muita ansiedade, ataques de pânico. Uhum. Muito nessa parte, eu dou algumas técnicas de respiração, eu ajudo nessa parte, porque eu acho que tem um poder incrível em nós a Pois tem, respiração. pois tem. E é uma forma das pessoas se concentrarem no que estão a fazer, tomarem nota na forma como estão a respirar, até no tempo da Uhum. inspiração, nas pausas, em apneia, ficar assim algum tempo. E a verdade é que isso liberta aquele aperto no peito. E eu peço mesmo, Sem experimentem, nem que dúvida, seja sem só uma vez dúvida. ou duas, porque liberta realmente, é Mas incrível. eu também concordo contigo. Eu também concordo contigo. Aliás, e tu sabes, não é? Também conheces um bocadinho o meu método. A respiração, para mim, os pranayamas, esses exercícios que estás a falar, são altamente potenciadores, libertadores, não é? E isso é uma das coisas que eu trouxe um bocadinho da própria filosofia da própria Ruth Caldeira e das próprias aulas que também tive com ela e com o Tiago. Mas de facto é das coisas que mais depressa me liberta ou que me leva mesmo a um estado de meditação, não é? Portanto, acho que é muito importante tu também teres trazido isso e teres trazido, aprendido essas ferramentas para potenciar ainda mais os efeitos que tu queres nas tuas terapias, não é? Portanto, acho que é uma Sim. mais-valia, é uma mais-valia. Ora, nós já estamos quase aqui com uma horinha, estás a ver? Eu acho piada que tu dizias assim, oh Rita, mas quê? Falámos uns 5, 10 minutos, eu acho que não tenho mais nada para falar. E afinal já estamos aqui quase a uma hora. Olha, mas eu não queria mesmo terminar sem falar sobre uma paixão que tu tens, que é uma paixão que eu partilho contigo, pelas viagens. Aliás, nós partilhamos várias paixões e esta é uma delas. Pelas viagens, tu adoras viajar, não é? Verdade, sim. É mesmo Eu estava sempre a viajar. tão Eu bom. às vezes até brinco e digo assim: eu devo ter nascido lá na Ásia, ou num sítio assim, no meio da natureza, com uma cascata a correr. Eu já devo ter andado por esses lados. É porque eu imagino-me nestes sítios: é viajar, é natureza, é o conhecer, mas não tanto em grandes cidades, em confusão, não sou muito disso. Já fui e nunca gosto tanto como gosto de estar assim num espaço Mas para ver experimentas, não é? cascatas. Vais sempre experimentar, não é? Vais sempre Sim, sim, experimentar, sim. De que é para conhecer, perceber, não de é? conhecer, Que é para perceber. de ver, de vivenciar a cultura das pessoas Sim. nos sítios onde vou. Sim, gosto muito. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, há assim, uma viagem que tu tenhas feito até agora que foi a viagem, ou não? A viagem, olha, eu gostei muito de Marrocos e gostei muito de Cabo Verde fui à Ilha do Sal, mas estive mesmo na parte onde mora a população cabo-verdiana Hum. e acho que é incrível poder estar assim em contacto com eles. Por outro lado, eu amei São Miguel, a natureza. Eu dei por mim a falar baixinho para ouvir o som da natureza. Tão lindo. Para mim foram aquelas assim as incríveis. A São viagem, Miguel não é? pela natureza, sim, pela paz, pela beleza. E depois a África, só fui a esses dois ainda, foi Marrakech e a Ilha do Sal, e Uhum. a cultura, o contacto com eles, por exemplo, em Marrakech, a ver aquela carne pendurada, pronto, isto é para pessoas assim mais sensíveis, mas é Sim, verdade, eles não têm um talho, eles têm a carne ali pendurada nas é, moscas, e temos que ser um bocadinho coração ao largo com é aquilo que vamos mesmo. comer a seguir, É. porque é incrível também, Mas andar ali numa é terra algo que se batida. sente lá. É, Ah, é. em Marrakech, é muito, bem, eu não sei muito bem explicar, mas de facto, eu conheço vários sítios em Marrocos, que eu fiz uma viagem por Marrocos, pronto, não conheço todo, mas conheço vários pontos, e realmente há qualquer coisa naquele país. Eu tenho uns amigos, que eles já foram várias vezes a Marrocos e eu achava aquilo, antes de eu ir a Marrocos, né? Eu achava aquilo um bocadinho, pá, mas porquê que eles estão sempre a ir lá?
há tanta coisa para conhecer, mas porque é que eles estão sempre aí lá? E chegaram mesmo, tipo, eles iam, conheciam, depois lá levavam amigos, agora até têm uma agência de viagens e também fazem viagens lá, tipo, e tipo, eu não conseguia perceber até lá ir, porque é algo mágico que nós sentimos, é muito diferente daqui, não é? Por isso é que é Completamente. estranho nós nos sentirmos tão bem lá, porque é como tu dizes, sentimos-nos até inseguras em termos de alimentação, sobretudo. É mais em termos de alimentação, porque eu não senti insegurança em mais nada, não é? Mas em termos de alimentação, em termos da própria higiene dos espaços e tudo mais, parece que é muito diferente, mas epá, mas a gente gosta, eu não sei explicar porque é que nós gostamos, não é? Mas olha que eu no primeiro dia eu fiquei muito assustada com esse Sim, choque. sim. No primeiro dia foi mesmo porque eu também quis ficar mesmo na zona pobre, naquela Uhum, parte, é o Medina que eles chamam, não é? É a zona da terra batida, em que eu sim. saí do Riad, que é o hotel deles, Uhum. 30 segundos depois eu não sabia voltar para trás. É Não sabia. labiríntico, aquilo é labiríntico, não é? Completamente. Eu É. andei mais de 20 quilómetros no primeiro dia, porque saía, queria fugir dali daquele centro, não é? Para conhecer também, mas Claro. foi um bocadinho também o pânico daquele impacto. Mas eu amei, no segundo dia, eu pensei, não, está tranquilo, eu chego ali à frente, não sei para que lado corto, vou escolher, eu até escolhi ao lado antes, para que lado é que ia cortar. Ora, chego ali, vou cortar à direita ou à esquerda. E brincava um bocadinho com a situação e foi fenomenal, é lindíssimo, a comida é maravilhosa, eu amei a experiência, era incrível andar ali, não havia uma estrada, há estradas fora daquela Medina, não é? Mas naquele espaço nós tínhamos de ter sempre muito cuidado, porque Sim. atrás podia estar um carro ou podia estar uma bicicleta, a fila tanto era de pessoa, tinha uma bicicleta, tinha um carro, e era É uma assim, confusão. pronto. Aquilo é uma confusão, não é? Uma Mas confusão. é Mas é, mesmo, vale Mas tanto a pena. é bom, é bom, é. E realmente eu também não tenho nada a dizer, também foi numa coisa muito organizada, mas eu não tenho nada a dizer da alimentação, nem nada disso, nunca Também senti não. fome, nem nada, eu até comi Ai, muito não, bem sempre, é muito portanto, importante. sim, portanto não tenho absolutamente nada a dizer. Olha, muito Muito giro, não é? boa. Esse ponto de vista, e termos trazido outra vez, não é? Teres trazido, sem nunca termos falado, essa energia, não é, de Marrocos, e digo-te, eu tive duas viagens e uma delas foi realmente a Marrocos, que transformou completamente a minha vida. Foi depois dessa viagem que eu dei o meu salto de fé. Portanto, é assim, acho que nunca vou esquecer essa. Também teve ali um impacto muito grande na minha ida ao deserto e tudo mais, porque acho que foi muito, muito intenso. Mas é como tu dizes, é algo que não se explica, só indo lá e sentindo. E não Então, temos todos que gostar, né? Não claro. temos todos que gostar, que é mesmo assim. Olha, há assim alguma viagem que tu queiras mesmo fazer? Ah, Tailândia, Ah, pois, Bali, Vietnã. também eu, também eu, Ai, também olha, eu. se eu pudesse, o que eu gostava mesmo era fazer Tailândia e Vietnã na mesma. Pô, é assim nos sonhos, um mês e ir assim aos dois logo. Sim, sem É, dúvida. e Bali também é aquela que. É, Também está na minha lista, também está na minha lista. É daquelas coisas que parece que não temos muito tempo, né? Que andamos sempre não, aqui, parece que há tanta coisa para ver, né? E é realmente fica verdade. aquela sensação. Ah, olha, é uma pergunta difícil, mas se realmente neste momento tu pudesses, por exemplo, juntar aqui alguma coisa à tua vida e viver desta tua parte das viagens, né? Que há um brilho nos teus olhos quando falas nisso, e sei lá, aliar isso a uma forma de até ganhar dinheiro, o que é que tu gostavas de fazer? Olha, eu não sei, mas não é nada que já não me tivesse assim passado pela cabeça, porque eu pensava assim, o ideal era eu realmente poder viajar e estar ou a trabalhar ou a ganhar algum dinheiro com Sim, isso, que sim, pudesse sim, sim, sustentar sim, a minha vida, não é? sim. Mas não sei o Porque que é de que facto tu, poderia te- ser, tu tens mas muito uma energia para isso. Tens mesmo essa energia. será pensar. Embora tu tenhas aquela necessidade, tal como eu falei na tua apresentação, de teres ali alguma segurança, mas é uma segurança que puxa muito a este lado muito criativo e volátil, não é? Ou seja, isto faz todo sentido. E eu, por acaso, nunca tínhamos falado nisto.
é mesmo a primeira vez que estamos a falar nisto, por incrível que pareça, e eu já conhecia este teu gosto pelas viagens já há muito tempo, mas eu estava-te a ouvir falar e sabes, foi a forma como tu falas das tuas paixões é muito intensa, não é? Os teus olhos brilham, tu falas mais, tu entusiasmas-te, pronto. E de facto as viagens é o teu corpo todo mexe, não é? Como se estivesses numa dança, não é? Portanto, de alguma forma, eu acho que tu podias realmente pensar e abrir, não é? Abrir, flexibilizar mesmo essa opção. Como é que tu podias juntar tudo e olha, e Era incrível. era incrível mesmo, era incrível. Ora, há algum sonho que tu não possas passar mesmo nesta vida para realizar, além dessa viagem a Bali? Que não possa passar sem fazer. Sem fazer, sim, sim. Acho que não completei a pergunta, desculpa. Não sei. Eu vou tendo as minhas metas aos poucos e a viagem à Tailândia ainda era primeiro para mim. Para mim ainda está assim num patamar para ser feita primeiro. Uhum. A nível pessoal, talvez assim a construção de uma família, não sei. Um bocadinho por aí, sim. Tão bom, tão bom, tão bom. Olha, então, mesmo para terminar, diz-me, ou diz às pessoas, não é? Onde é que te podem encontrar? Eu vou partilhar aqui todos os teus dados, mas onde é que tu dás as tuas terapias? E lá está, como é que as pessoas podem fazer para marcar e para te conhecerem até melhor, não é? Porque tu tens montes de informação a nível da tua página profissional sobre tudo isto, portanto, acho que é uma mais-valia eu própria partilhar para as pessoas também verem e chegarem a ti. Mas diz neste momento onde é que te podemos encontrar, como é que tu fazes? É só presencial, certo? Sim, sim, é Ok, só certo. presencial. Tem Sim, mesmo que sim, sim. haver Ok, manipulação nos ok. pontos do Uhum, corpo, sim. uhum, Através das páginas de Facebook ou Instagram, a Terapia de Boa, Valério Martins, uhum, ou então, mas é melhor ser por aí, porque depois eu tenho o meu gabinete ali no Centro Comercial 2000, perto do pavilhão multiusos. uhum. Mas lá está, nem sempre estou lá, trabalho por marcações, por isso Ok, é ok. importante. Na página também mandar mensagem, tem o meu, pois é uma forma É de fácil, ter não é? contato, sim, sim, Ok, é para fácil. agendar e para tirar dúvidas, estou Tão bom, disponível para ajudar, sim. tão bom, tão bom. Olha, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada, eu mesmo, Ah, muito não obrigada. custou nada, foi uma conversa super fluida, muito boa. E eu espero que as pessoas gostem tanto como eu gostei, que as pessoas possam partilhar esta conversa com várias pessoas, até para dar a conhecer esta terapia, que tem um nome esquisito, mas que tem É montes de maravilhosa. potencialidades, é maravilhosa. E olha, eu acredito que este dia em que estamos aqui a gravar e que vai sair o podcast, serão dias muito importantes para ti no teu amor próprio, na tua autoestima, em mostrar esta Valéria que é espetacular, não é? Que é uma inspiração ao mundo. Nunca pensei Portanto, estar a fazer isto, é verdade, mesmo, portanto, olha, muito, nesta conversa. muito grata, e eu Muito espero que grata, tenhas eu. gostado. Gostei muito mesmo. Muito obrigada por esta oportunidade e por te cruzares na minha vida e por fazeres parte dela. Muito Tu és bom. incrível e toda a gente devia conhecer e fazer terapia contigo porque é realmente uma experiência incrível. É mesmo. Obrigada, obrigada. Tu dás luz, tu dás luz às pessoas, é incrível. É Obrigada. só, olha, só vivendo realmente, só conhecendo. Muito Não dá obrigada, para muito explicar. obrigada, muito obrigada. Obrigada, Eu também gosto muito de ti, não é? De outra maneira, tu não estavas aqui hoje. Mesmo. obrigada, Muito, Rita, por muito, tudo. muito obrigada. Olha, vocês, espero que tenham gostado, que partilhem, que façam aqui um like, que subscrevam o meu canal do YouTube, para verem esta e mais conversas, mas principalmente esta. E lá está, que levem aqui a energia da Valérie e que até lhe deem ideias como é que ela pode juntar estas coisinhas todas, não é? Que ela tanto ama e ganhar dinheiro com isso, porque não? Não há que ter vergonha, não há que ter vergonha. É a realidade, não. Ahm, Tem que ser. Portanto,
Portanto, toda ajuda é pouca. Portanto, é muito bom, muito bom. Obrigada a Muito todos obrigada por e tudo. até ao próximo episódio. Obrigada. Beijinhos! Beijinho.